Alô pessoal, mais uma vez aqui com você com muito, mas com muito prazer, com muita alegria. Aqui fala Valdeir Carvalho e aí sim, feliz da vida, rindo à toa com o nosso Vascão da Gama. Então isso é muito bom e é sempre muito bom nós estarmos juntos aqui nas nossas redes sociais e também com a nossa rede União de Rádios. Então é isso aí e nós vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre o Vasco da Gama, da excelente vitória do Vasco da Gama sobre o Fortaleza 3-0 em São Januário. Fernando Diniz aí tem um começo, né, muito bom dentro da sua casa, dentro de São Januário. E o que importa é que o Vasco jogou bem e venceu, né, e venceu bem também. Isso é muito bom. Não tomou gol, isso também é outra coisa maravilhosa. Então a torcida vascaína tem que comemorar assim, tem que festejar assim, tem que vibrar assim, porque foram 9 jogos sem vitória, 9 jogos de puro sofrimento, muita angústia, muita tristeza, mas chegamos aí a essa vitória que tirou o time da zona do rebaixamento e também dá uma certa alegria, uma certa tranquilidade ao seu torcedor. 3-0 em cima de um Fortaleza que sempre vem sendo cantado e decantado aí, também pelo trabalho do Vojvoda, né, que está aí há muito tempo já, 4 anos no comando do Fortaleza. Então, quer dizer, tem que ser comemorado, porque o Fortaleza, desde que subiu da Série A para a Série, da Série B para a Série A em 2018, vem se mantendo aí na elite e competindo bem, fazendo bons jogos. É um time que realmente tem ali uma estabilidade, tem uma direção, tem gestão, tem comando técnico, tanto é que o Vojvoda já está aí há muito tempo no comando técnico do Fortaleza, também teve sondagem do Vasco da Gama, na própria era Pedrinho, não quis largar o trabalho, não quis largar o Fortaleza, porque existe uma consistência. Então, quer dizer, e nós ganhamos de um time que realmente, né, no ano passado, a gente sofreu com o Fortaleza lá, no jogo Vasco-Fortaleza, foram 3-0, né? Então, quer dizer, foram devolvidos, isso aí que é importante, aqueles 3-0 foi devolvido aí para o Fortaleza. Então, deixa a gente com a nossa alma lavada, aquele medo, né? Aquela coisa apavorante que é sempre assombra o torcedor do Vasco, que sempre é o início do segundo tempo. Graças a Deus hoje não se fez presente. Se fez presente, sim, porque quando o time foi para o intervalo do primeiro tempo, então fica sempre aquela, como é que vai ser a volta, como é que vai ser o segundo tempo, como que vai ser o jogo, questões físicas, jogadores, distribuição e tudo que tem direito, mas funcionou bem. Felipe Coutinho até saiu bem antes do tempo, foi expulso, né? Felipe Coutinho. Quer dizer, dessa vez não saiu por cansaço, mas saiu por expulsão. Mas o time se comportou bem, isso é muito bom. E outra coisa também que a gente pode ressaltar do trabalho do Fernando Diniz e o que a gente pode considerar como um fator preponderante é ali a influência do Fernando Diniz à beira do gramado. E importantíssimo essa postura que ele fica falando, e fica gesticulando, fica orientando, isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom. Mostra ali a sinergia dele com os jogadores, tá sempre vendo o jogo, analisando, vendo onde que o negócio está desequilibrado para chegar ali e orientar os jogadores. Então, o Vasco, ele consegue, né, de forma técnica, se reencontrar e aí também já está se reposicionando. E isso é muito bom, porque o Vasco estava precisando dessa vitória e dessa vitória que convenceu, né? Pelo menos né, convenceu. Foi um Vasco realmente diferente, um Vasco que estava ali realmente bem marcador, confiante, um Vasco que estava determinado a jogar, até porque estava diante da sua torcida, dentro de São Januário, e isso nos leva a crer que tanto o jogo da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana o Vasco vai passar. O Vasco, com certeza, passa pelo Operário e passa também pelo Melgar, porque, além de todos esses fatores, tem a torcida que, com certeza, vai chegar e vai comparecer. Então, bons ares em São Januário, bons ares mesmo, uma boa atmosfera, e isso é muito bom, é o que a gente estava precisando. Falando sobre, especificamente, Fernando Diniz, estou torcendo muito, né, para o Fernando Diniz, estou torcendo muito para o Pedrinho, continuo falando sobre isso. Eu acho que essa questão política, ela precisa, né, dar uma parada, precisa acabar um pouco, dar um tempo. Acho que o Edmundo
precisa rever também os seus conceitos, precisa rever um pouco aí aquilo que ele fala, porque isso também prejudica bastante. Então é bom que todo mundo esteja coeso, que assim o Vasco pode trabalhar, né? O Vasco pode trabalhar, o Vasco vai ter sossego, ter um pouco de tranquilidade, precisa dar muito bem, né, ali focado para que o Vasco venha vencer essas batalhas que virão. Então é importante também que a parte política deixe de interferir em São Januário, no Vasco da Gama. Falando do Diniz, aí como eu já falei, eu torço pelo Diniz, como muito está torcendo, a gente torce pelo Vasco da Gama, pelo sucesso, por causa de que é um cara trabalhador, um cara que realmente gosta do futebol, entende futebol, vê futebol, come futebol, se alimenta do futebol, respira futebol. O Diniz é tudo ali para ele, é o futebol. E também é um cara que realmente tem um espírito de vencedor, porque o que estava reinando ali no Vasco era aquele espírito, né, de derrota. O Vasco era um time derrotado, já entrava em campo derrotado. Então, quer dizer, o time tinha medo de arriscar, tinha medo de jogar, o time já entrava derrotado. Né? E hoje não, a gente agora já observa que o Vasco está com um outro espírito, um espírito realmente, né, de vencedor, um time vitorioso, um espírito de certeza, de vitória. É um espírito aguerrido, né? É um time que entrou em campo com vontade. Então, isso tudo já mudou. Assim como também a gente pode falar no início do Ramon Dias, né? Aquele espírito mesmo de vencer. Então, quer dizer, o Vasco voltou a ter esse espírito. Estava claro hoje isso lá nos jogadores. E o interessante é que são os mesmos jogadores. Não se teve nenhuma mudança. O Diniz até manteve o próprio Hugo Moura, que foi muito mal em outros jogos, né, quando o Felipe também estava treinando, e deu aquele vacilo contra o Palmeiras, também lá contra o Porto Cabelo. O próprio Hugo Moura, que estava sendo muito contestado, já pegou mais um pouco de confiança. Acho que essa estratégia do Fernando Diniz em não tirar o jogador, teve também aquele fator lá contra o Lanús, que ele vai para a zaga, foi expulso depois, teve o lance do pênalti, que ele também infelizmente fez, né? Então, quer dizer, não do pênalti, mas por ter participado, né, da falta que acabou prejudicando o Vasco da Gama depois com a sua expulsão. Então, quer dizer, isso tudo é muito importante, isso tudo é muito bom, né? E aí, por exemplo, o Fernando Diniz não sacou o jogador, mas manteve. Então, quer dizer, isso também dá confiança ao jogador, e foi aquilo que o Fernando Diniz sempre fala, que ele tem essa coisa de chegar e tentar sempre se aproximar do jogador, ser amigo, buscar o melhor, o ser humano, né? O Fernando Diniz trabalha muito isso, o aspecto humano. O Tietê, né? O Tietê também, poxa, que se todo mundo pensou que poderia, já que houve lá entre os dois, um pega para capar lá no São Paulo, que hoje poderia, né? Isso poderia prejudicar o fato do Fernando Diniz chegar ao Vasco, e tá lá o Tietê, nada disso rolou. Ele botou o Tietê para jogar nos 2 jogos. Então o jogador também passa a ter mais confiança. Depois da partida, tanto o Tietê dando entrevista, Verratti, dava para perceber nos jogadores a atmosfera é diferente. Então isso é muito bom, muito bom. Então o Fernando Diniz conseguiu fazer essa boa marcação, dar uma boa saída de bola, aproximar mais dos jogadores, né? E também ele incentivava muito o time. Hoje a gente não viu aquele Vasco que sempre jogava para trás, pegava a bola. A primeira coisa que o Vasco fazia quando estava no campo de ataque era pegar a bola e olhar para trás. O Vasco jogava muito descosta, olhava para trás, e daqui a pouco a bola estava retornando lá para o Jardim. Hoje não, o Vasco jogou para frente, foi para cima. O Vasco estava, sabe, fazendo até passes longos. Então mudou tudo, mudou. O Vasco está realmente com um outro ambiente. A gente não pode falar, isso agora vai ser a dinâmica do Vasco, tende a ser, porque o Fernando Diniz, ele vai impor o seu padrão, né? Ele vai impor o seu padrão, ele vai impor aí os seus objetivos. Mas, poxa, já no segundo dele, no comando técnico do Vasco, e é aquilo que eu falo, o Vasco não era para ter perdido para o Lanús, né? O Fortaleza é muito melhor do que o Lanús, muito melhor. Mas, sei lá, né? Infelizmente tem coisas que acontecem que a gente não tem explicação. Dava para o Vasco vencer. Se tivesse com esse espírito que estava hoje, né, lá na Argentina, então o Vasco poderia ter vencido, ter empatado, ter saído com um ponto lá da Argentina. Mas contra o Melgar aqui, o Vasco realmente vai passar, vai jogar, vai vencer, vai se classificar em segundo e vai disputar o playoff. Então, acho que a torcida do Vasco está de parabéns, o Fernando Diniz está de parabéns, o time do Vasco está de parabéns.
e vamos que vamos. Sábado que vem tem um jogo aí contra o Fluminense, vai ser uma boa atmosfera também, é o reencontro, né, do Fernando Diniz, assim, no território carioca, né, de carioca com carioca. Então vai ser esse retorno dele e o encontro lá com o seu ex-clube, e já num time aqui do Rio, do seu rival. Então isso é muito bom. Então vamos acreditar, muito feliz, muito contente. Poxa, é algo assim, sabe, que a gente estava sofrendo muito, a gente precisa. O Vasco é um clube grande, gigante, de grande torcida. O Vasco precisa disso. Eu acho que o Felipe, o Pedrinho, está fazendo um trabalho interessante nos bastidores do Vasco e vai devolver o Vasco a sua dignidade. Mesmo que muita gente esteja jogando contra, tem muita essa questão da política, está jogando contra o Pedrinho, não quer que o Pedrinho, né, faça um bom trabalho, porque ao invés de torcer para o Vasco, estão tentando prejudicar o Pedrinho e assim acaba prejudicando o Vasco. Então, essas pessoas, elas não são vascaínas, elas não têm interesse no bem do Vasco, né? Mas tudo vai dar certo e com certeza, se Deus quiser, aí vai ter reforma de São Januário, muitas coisas boas vão acontecer e o Vasco vai trilhar o seu caminho, que é o caminho da glória eterna. Então, aqui fala Valdir Carvalho, um forte abraço, saudações vascaínas, 3-0, pô, jogou bem, convenceu, venceu, isso é o que importa. Agora, é como diz, né, aquele hino do Vasco, vamos vibrar, meu povão, é gol, a rede balançou e vai continuar, né, balançando e vai balançar. Somos Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra, de céu e mar. Forte abraço e até lá.